Bom dia, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Felizes, animados para a aula de história hoje, que é uma aula extremamente interessante, legal. Eu quero que vocês fiquem comigo ligadinhos, né, até o final dessa aula. Que a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o velho mundo, sobre o novo mundo e sobre a expansão marítima, um conteúdo muito legal. Então, vocês vão fazer o cabeçalho completo, vocês vão colocar o conteúdo da aula de hoje, que a tia Lugênia vai colocar aqui na telinha para vocês verem. E, além disso, vocês vão fazer as anotações dos tópicos mais importantes. Mas não é para copiar tudo que está no slides, não. A tia Lugênia coloca vários slides para incrementar a aula, para a aula ficar bonita, interessante, para vocês gostarem bastante. Mas não há necessidade de copiar tudo aquilo ali, não. A tia Lugênia usa para poder ter ter uma base para poder fazer a sequência da aula, para poder a aula ficar bem legal, tá bom? Então, a tia Lugênia agora vai compartilhar com vocês a tela com o nosso conteúdo, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na aulinha de hoje. E o tema da nossa aula, vamos ver o tema? Ideia de novo mundo ante o mundo antigo. Conexões e interações entre as sociedades da América, Europa, África e Ásia. Expansão marítima. Vamos ver? Nós vamos falar sobre as grandes navegações, isso mesmo. E as habilidades que vocês irão, né, vão conseguir, né, alcançar nessa aula é identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações, e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Antes de falar dessa imagem, professora Lugênia, quer que vocês façam uma análise. Eu quero que vocês voltem um pouquinho no tempo e pensem um pouquinho, né, sobre a relação, né, da expansão marítima. Antes de falar da expansão marítima, tia Lugênia quer que vocês imaginem um mundo sem telefone, isso mesmo, um mundo sem tecnologia, um mundo sem internet, sem televisão, ou qualquer outra forma de comunicação, né, imediata que nós conhecemos hoje. Eu quero que vocês façam uma análise, imaginem, né, o que eles passavam. Né? Eles não tinham comunicação, não tinham como se comunicar através da tecnologia, não tinha esse acesso rápido que nós temos hoje em dia. Então, imaginem aí como que era a vida deles, né, dessas pessoas antigamente. Então, com isso em mente, vamos estudar sobre os europeus, né, do século XV, né, saber um pouco sobre o mundo, né, sobre o que passaram, né, e conhecer sobre a expansão marítima. Meus queridos alunos, essa imagem aqui é Marco Polo em uma das viagens. Observem que ele carregava em seu navio eram novidades, né, do Oriente. Essa imagem aí é do livro do viajante Marco Polo, nascido em Veneza. É um exemplo de fonte, né, de informação. Nessa imagem aí, né, relata sobre as viagens que fez, né, que ele fez pelo Oriente, incluindo a China, né, as riquezas, as características, os costumes dos povos que ele teve contato, certo? Pessoal, grandes navegações foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600. Como vocês podem ter notado, o mundo conhecido pelos europeus, eles se resumiam em sua vizinhança. Como assim, professora Lugênia? Eles não conheciam o mundo todo, eles não tinham um mapa adequado, eles não conheciam, não tinha tecnologia. Então, tudo que eles ficavam sabendo era através, né, do que os viajantes diziam. Tudo que os viajantes falavam, eles acreditavam, porque eles não tinham acesso à informação, não tinha tecnologia, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada como saber, né, do mundo. Então, tudo se resumia à vizinhança deles, à sua vizinhança, ou seja, a própria Europa
né? A parte da África e também da Ásia. E o conhecimento que eles tinham, né, no século XV era muito limitado, né? Como eu disse para vocês, né, tudo geralmente vindo de mapas gregos, romanos, né? Principalmente dos comerciantes e dos viajantes, né? Viajavam, tudo que eles falavam, eles acabavam acreditando, né? A maioria dos europeus pouco sabia sobre o Extremo Oriente, né? Sobre a assim, eles tinham poucas informações, né? Tudo que chegava para eles era baseado nos relatos dos viajantes, de forma imprecisa, né? Repleta de elementos fantásticos. Nós vamos falar sobre esses elementos fantásticos daqui a pouquinho. Então, essas viagens, né, desses europeus que eles fizeram entre 1400 e 1600. Olha como que eram os mapas, né? Para poder eles fazerem essas navegações, eles usavam esse mapa, que ele foi feito pelo geógrafo e astrônomo Ptolomeu. Olha como que era, né? Nós vamos fazer uma comparação, né? Vocês vão ver um mapa, vocês sabem como que é o mapa de hoje, ele é bem mais completo, né? Repleto. Hoje nós temos GPS, nós vamos para onde a gente quiser ir, se a gente falar assim, hoje eu quero viajar e eu vou para tal lugar, e se eu não souber o endereço, eu chego lá, porque hoje tem tecnologia, hoje tem GPS, mas antigamente não tinha, né, pessoal? Pessoal, então vamos lá. Na época, acreditava-se que a Terra era plana, né? Semelhante ao formato de um prato. E os navios, né, que chegavam ao fim do mundo, na linha do horizonte, caíam em um abismo sem fim. Nós vamos falar sobre esse abismo. Pessoal, os motivos mais importantes que a tia Lugênia quer falar para vocês que eles faziam, qual que era o motivo deles enfrentarem tantos desafios, uma viagem extremamente longa, né? Qual que era assim, o motivo deles, né? Qual que era o motivo, né? Todo esse esforço era para ter acesso às especiarias do Oriente, isso mesmo, além das riquezas minerais. Você sabe o que é especiarias, né? O que eram essas especiarias? Vocês sabem? Especiarias podiam ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, né? Secos ou com forte aroma. Como cravo, canela, noz moscada, canela, gengibre, sândalo, entre outros. E elas eram usadas, né, não só na culinária, mas também na fabricação de óleos, cosméticos, incensos e até para fazer os medicamentos. Naquela época não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, todos esses experimentos científicos, né, métodos científicos, estudos, né, para poder fazer, né, tanto de remédios, vacinas que nós temos. Então, antigamente eles faziam os medicamentos, né, com as especiarias, né? E na atualidade, continuamos usando essas especiarias? Vocês acham que a gente continua usando? Nós continuamos usando, sim. Só porque hoje a tecnologia, né? Nós temos outros medicamentos, nós não usamos somente, né? Só medicamentos baseados em especiarias, nós não fazemos somente chá caseiro para poder a gente sarar, para a gente se curar de uma enfermidade. Hoje, devido ao avanço da tecnologia, com os estudos, né, as pessoas estão bem desenvolvidas, né? Então, vamos ver os motivos. Busca de uma nova rota marítima para o Oriente, depois que a Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda e artigos de luxo. Então, devido a essa invasão, essa tomada, né, que aconteceu, então não tinha como, né? Então eles tiveram que ir em busca, né, fazer essas viagens perigosas, né, difíceis atrás das especiarias. Certo? Pessoal, a tia Lugênia colocou aí, ó, como eu falei para vocês, eles acreditavam que a Terra era plana, certo? Não tinha um mapa, né? Então a tia Lugênia colocou aí para vocês verem as viagens, como eles sofriam. Olha aí, a tia Lugênia fez até a seta para vocês verem o percurso, como eles sofriam, né? Dificuldades, problemas. A vida deles não era fácil, certo? Era muito difícil encontrar essas especiarias, eles tinham que desbravar o mar, né? Desbravar aí o mar em busca de novos caminhos, né?
Então, o Oceano Atlântico era um obstáculo intransponível, mas os europeus começavam a se lançar nele, né, em busca de novas rotas marítimas que os levassem a novas possibilidades e as riquezas, né, existentes no Oriente, relatadas pelos viajantes. Então, tudo que os viajantes relatavam, eles queriam, né, eles queriam ir. Então, no século XV, eles começaram, né, a desbravar o mar. E o desbravamento do Atlântico, né, foi uma alternativa encontrada, né, por portugueses e por espanhóis, uma vez que as rotas comerciais conhecidas, né, por onde eram trazidas as riquezas do Oriente, eram controladas por mercadores árabes e comerciantes de Gênova e Veneza, as cidades italianas. Então, as rotas mais fáceis de ir, né, na Índia, de ir atrás dessas especiarias, eles não conseguiam, porque esses caminhos mais fáceis eram controlados pelos mercadores árabes, eram controlados pelos comerciantes de Gênova e Veneza. Então, o que eles faziam? A única alternativa era desbravar o mar, eram viajar através do mar, enfrentar os perigos, as dificuldades, para poder conseguir, né? Para conseguir. Então, para conseguir uma nova rota, né, para a Índia, foi isso que eles fizeram. A única alternativa foi desbravar o mar. Tia Lugênia colocou aí, olha que interessante esse mapa. Achei muito interessante, então eu coloquei para vocês terem uma noção, né, do que eles faziam. Então, o que está de azul é o percurso que o Pedro Álvares Cabral fez, certo? E o que está de laranja é o que o Vasco da Gama, o percurso que ele fazia, né? Passava ali, saía de Lisboa, passava ali pelo pelo Cabo das Tormentas, para poder chegar lá na Índia. Então, esses caminhos que para sair de Lisboa, para poder chegar na Índia através das especiarias, era o caminho percorrido por cada um deles. Então, o Bartolomeu Dias, que está de vermelho, olha aí o que ele fazia, certo? Olha, Lisboa, passando aí de vermelho, certo? E aí ele chegava aqui e também continuava o mesmo percurso. Agora, Pedro de Covilha, olha o que ele fez. Ele fez diferente o percurso dele. Então, cada um dessas pessoas fazia um trajeto diferente, né? Para poder chegar lá nas especiarias, certo? Nós temos aí o ouro, escravos, pedras preciosas, especiarias, certo? As especiarias representadas por esse, tipo um tamborzinho. A solução era navegar pelo Oceano Atlântico, mas existiam perigos a serem enfrentados. Vamos falar um pouco sobre os perigos. O Oceano Atlântico, ele era conhecido como Mar Tenebroso, né, com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos. Então, eles achavam que o mar ele era muito perigoso, né? Eles achavam isso. Entretanto, mesmo com muitas lendas existentes, né, que geralmente, né, eles ficavam com muito medo, né, medo sobre o mar, né, que o mar, na verdade, o mar era desconhecido. Eles não tinham mapa, eles não tinham tecnologia, eles não tinham telefone, não tinham internet. Então, para eles, o mar era desconhecido, até então não tinha estudos, não sabia o que tinha debaixo do mar, não sabia o que tinha, que tipo de animais aquáticos que tinham debaixo do mar, né? Então, alguns europeus o encaravam de forma destemida e otimista. Então, os europeus, pessoal, a gente pode, assim, pensar um pouquinho que eles foram bastante corajosos, né? Destemidos, otimistas. O que é ser otimista? Não ser negatismo, não ser negativo, né? Ter otimismo, ser perseverante, né? Ter perseverança aí. Eles eram bastante destemidos, não tiveram medo, mesmo não conhecendo dos perigos, né? Que eles iriam enfrentar, do que tinha debaixo do mar, eles desbravavam, né? Eles entravam no mar sem medos, né? Sem nada. Então, nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, né? Instigando, como eu posso falar? Instigando a aventura. Eles eram bastante aventureiros e a busca, né, por uma vida melhor. Então, o principal motivo deles, né, de enfrentar aí
Esses perigos eram, né, alcançar uma vida melhor, né, conseguir oportunidades, né, conseguir oportunidades através das especiarias. Pessoal, então, como eu falei para vocês, os perigos imaginários. Como os viajantes, né, viajavam e retornavam, então eles criavam, né, muitas histórias. Então, os perigos imaginários que eles imaginavam, né, que tinham debaixo do mar, né, acreditavam que a Terra era quadrada, até então, eles usavam aquele mapa que a professora Lugênia usou, que foi feito por Ptolomeu. Eles acreditavam que a Terra era quadrada, outros julgavam que ela era achatada como uma pizza, falavam-se, né, na altura da linha do Equador, as águas, né, que as águas ferviam. Então, olha aí para vocês entenderem, né? Falavam até isso, que na altura da linha do Equador as águas ferviam, né, borbulhavam, né, incendiando os navios. Nesta gravura de 1558, vemos a serpente marinha, um dos monstros que contava-se infestava o Oceano Atlântico. Os viajantes criavam histórias, né, e monstros, né, imaginários, né? Então, o Oceano Atlântico era conhecido como o mar tenebroso, né, com temperaturas escaldantes, né, porque eles achavam que na linha do Equador as águas, né, ferviam e iriam incendiar os navios aí, né? E achavam que o mar era povoado por muitos monstros, né? Por muitos perigos. A aula está interessante, não é, meus queridos alunos? Eu acho que vocês estão gostando, eu espero que sim. Olha, para um europeu sem instrução, o que você acha que as imagens transmitiam? Quero que vocês pensem aí. Olha as imagens, né, do século XV. Olha que interessante aí. Pessoal, essa imagem aí, né, do corpo de um monstro marinho, e do lado direito nós temos aí também, né, um monstro marinho, né, tentando levantar aí o navio. Se fossem vocês, só de olhar para essas imagens aí, o que vocês acham que elas transmitem? Muito medo, não é mesmo? Que mar tenebroso, né? Correndo muito perigo. Se fosse eu naquela época, eu ficaria com muito medo. Vocês ficariam com medo? Ou vocês seriam corajosos de desbravar o mar? Apesar de ter medo, eu acho que eu teria coragem, porque eu sou um pouco corajosa. E vocês são corajosos? Pessoal, como a tia Lugênia falou, vamos recapitular aqui. Acreditava-se que a Terra era plana, não tinha essa ideia, porque nós sabemos que, né, o planeta hoje, nós sabemos que ele é redondo, nós sabemos que ele é tridimensional, né? Então, eles acreditavam que a Terra era plana, que o oceano terminava em um abismo sem fim, que os grandes, né, oceanos eram povoados por monstros, né, por serpentes, né? A gente pode ver que é muito interessante, não é mesmo? Olha aqui para vocês verem o tanto que é estranho, olha, o que eles imaginavam. Pessoal, a tia Eugênia colocou isso daqui também, né? Para vocês entenderem, né, um pouco, mas é só entrando um pouco na história, mas a tia Eugênia vai colocar isso daqui, tá bom? A Terra segundo a Bíblia, né? Na Bíblia já era diferente. Se para eles acreditavam que a Terra era plana, repleta de monstros marinhos, né, nos mares, aqui na Bíblia, né, em Jó fala, né, que dá ordens ao sol e ele não nasce. O que cela é as estrelas. Então, olha aqui o jeito que relata na Bíblia, né? E ele, o que está sentado sobre o círculo da terra. Depois, que tem Isaías. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar, de onde nasce. Então, Eclesiastes também fala. Do abismo, ó, o Senhor reina, ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado. Então, nada pode ser abalado. Em Jó, grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, e ele passeia em volta da abóboda do céu. Hoje vocês vão aprender em arte sobre abóbodas, né? Nas igrejas, né, tem aquele formato, naquele formato que faz essa voltinha aqui é chamado de abóboda, né? Muitas igrejas têm esse formato dentro delas, certo? E nós temos aqui em Jó, marcou um limite circular sobre a superfície das águas. E nós temos também provérbios, para que as águas não transpassem. Tá vendo?
Muito interessante, certo? Agora vamos para o próximo slide. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre... Pessoal, antes de falar sobre os perigos reais, na época das viagens marítimas, elas eram as viagens bastante arriscadas, tá bom? Longas demais, né? O que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. Então, o que eles faziam? Eles colocavam muita coisa dentro dos barcos, porque eles sabiam que esses navios, né, eles demorariam a voltar, eles iam demorar a voltar, né? As viagens eram longas, eles não conheciam os perigos marítimos, não conheciam o mar, eles estavam desbravando o mar, enfrentando perigos, eles nem sabiam se iriam voltar, então o que eles faziam? Pegavam os barcos, né? Colocava ali seu remo, a vela, né? Para poder garantir a sobrevivência dos navegadores, né? Que era bem delicada. Eles colocavam alimento, pois a alimentação ali era também racionada. Eles colocavam a quantidade de alimento dentro dos navios, dentro dos barcos, e eles tinham que alimentar de forma racionada, ou seja, delimitada. Não poderiam comer exageradamente, porque se eles comessem tudo, eles não chegariam no final, né, da viagem, não conseguiriam chegar na Índia e também, né, poderiam até morrer, né, morrer de fome. Então, a alimentação era racionada, né, bem reduzida, bem organizada, né, com pouca variedade, geralmente não tinha boa qualidade. Esse quadro colaborava, né, para o surgimento de várias doenças. Como naquela época eles não tinham como conservar os alimentos, eles colocavam ali a quantidade para viagem, que era racionada, e eles tinham que ir vivendo, né, no decorrer das viagens ali do mar, né, eles iam desbravando o mar, eles tinham que ir se alimentando, e muitas vezes a comida até perdia. E o que acontecia? Provocava, né, o surgimento de várias doenças. Eles sofreram bastante nessas viagens. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mas o que fazia todo esse risco valer a pena? O que fazia? Nós falamos sobre elas, né? A busca pelas especiarias, né? Eles tinham que ir, né? Então, valia a pena. Além de desbravar o mar, eles iriam conquistar, realizar os seus sonhos, né? Os sonhos que eles tinham na época, que cada tempo o ser humano ele tem um sonho diferente. Então, naquela época era uma vida melhor, era conseguir pegar as especiarias para poder vender, para poder comercializar, certo? Que riquezas eram essas? Então, ouro, prata, pedras preciosas, né? Também, posteriormente foi, mas nessa época a preciosidade, as riquezas que eles estavam à procura eram as especiarias, como cravo, canela, todas as especiarias que a tia Lugênia falou. Então, vamos lá, os perigos reais, né, que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos, né? Eles tinham os ventos desfavoráveis, né, ventava bastante, ameaça de encalhe, doenças desconhecidas, que foi o que eu falei para vocês, em relação à alimentação, né, porque não tinha como conservar os alimentos, então eles tinham que comer para garantir a sobrevivência, ou eles comiam a comida estragada ou morriam de fome, então a escolha era deles, né? Os povos, lugares estranhos, né, porque cada região tinha povos, pessoas diferentes, então, eles iriam enfrentar, conhecer pessoas, não sabiam como essas pessoas iriam receber eles, né? A fome, sede nos navios, eles passavam muita fome, muita sede. Olha, meus amores, a tia Lugênia colocou aqui também, olha que legal. A tia Lugênia colocou, por que as especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos, né? Por quê? Porque eles usavam para conservar os alimentos, né? Para também a fabricação ali, eles usavam para medicamentos, né? Para curar algum tipo de enfermidade. Vendia bastante. Então, as especiarias eram muito importantes, certo? Todo o esforço, né, valia a pena, né? Além do acesso às especiarias, né, e aos metais preciosos, a expansão marítima, ela também foi norteada por conquistas também de mais terras, tá bom? A conquista de fiéis para a Igreja Católica e conquista de mercados consumidores, né, que era produzido na Europa.
tia Eugênia colocou as especiarias. Olha que lindo, gente. Né? Tudo que nós usamos, cravo, canela, açafrão, né? Tudo aí, ó. Nós temos aí as especiarias, uma variedade de especiarias, né? Eram utilizadas para conservar os alimentos. Além disso, buscá-las dava muito dinheiro, portanto, valia a pena, né, enfrentar todos os perigos. Como eram poucas as pessoas que eram corajosas, né, para desbravar o mar, né, correr atrás, né, pegar, conseguir essas especiarias, era muito difícil, né, porque eles não tinham métodos, não tinham como chegar, então eles desbravavam o mar, né, não podiam ir por caminhos que eram mais fáceis, né, porque os comerciantes de Gênova, né, de Veneza não deixavam, né, os árabes, né, eram caminhos controlados, né, eram perigosos, então eles desbravavam o mar, né, então através desse ato corajoso, eles chegavam, né, com todas as especiarias e vendiam, porque eram poucas as pessoas que tinham essa coragem, né, que tinham esse ato corajoso, né, de enfrentar, de desbravar o mar, esses perigos, né, ainda mais esses perigos fantasiosos que os viajantes, né, criavam, né, falavam de monstros, né, de água, de lugares, né, onde a água era escaldante, né, com monstros marinhos, serpentes. Então, eles vendiam por muito dinheiro, né, e alcançavam os objetivos que eles tinham, né, que era melhorar a situação assim de vida, né, melhorar a situação. Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Por quê? Foi o que a professora Lugênia, né, falou, né, que eles foram os primeiros, certo? Né? Por quê? Pela necessidade, né, de aumentar também a comercialização, né, aumentar também o fluxo, vender as especiarias, ter um lucro maior, certo? Posição geográfica do país, né? Uma burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo, né? Dinheiro, possuía uma escola de navegações, que é a Escola de Sangres, tinham técnicas e conhecimentos. Pessoal, para desbravar o mar, para chegar ao destino final, eles usavam a bússola, certo? O astrolábio e mapas, aqueles mapas, igual o que eu falei para vocês, né? Aquele mapa que não é igual ao de hoje, eles não sabiam, não tinham conhecimento de novas terras, eles usavam somente aquele mapa. E também a criação da caravela. Tia Lugênia colocou aqui para vocês verem o Aveiro, certo? Olha aí, o navio que eles usavam. Os objetivos da expansão marítima, que foi o que a professora Lugênia falou, que é a busca de novas, né, a busca de novas minas, né, de ouro, prata, expandir a fé católica, e a busca por especiarias e artigos de luxo, né, e também para conhecer novas terras. Então, eles queriam conhecer as novas terras, né, conquistar mais terras, né, conquistar mais fiéis para a Igreja Católica, né, e também a conquista aí dos mercados, né, que era produzido na Europa, certo? Pessoal, olha, o primeiro povo que se propôs a explorar o Oceano Atlântico, como a tia Lugênia falou, foram os portugueses, tá bom? Não esqueçam disso. E uma série de fatores favoreceram essa iniciativa pioneira. Então, para eles darem início, porque foram os portugueses os primeiros, então, para eles, o que facilitava para eles? Era a posição geográfica, que era muito favorável, tá bom? Precoce centralização política, a capital disponível para investir, a existência, né, de comércio marítimo com o norte da Europa, e também, né, porque eles dominavam as técnicas de navegação, eles dominavam as técnicas, eles sabiam usar a bússola, sabiam usar os mapas, então eles tinham domínio, né, essas técnicas de navegação, por isso que eles foram os primeiros a desbravar o mar. A professora Lugênia colocou aí a expansão, né, ultramarina, portuguesa, interessante, né? Certo? Pessoal, quanto ao domínio das técnicas de navegação, né? Igual eu falei para vocês, lá atrás eu falei sobre a escola de Sagres, né? É um centro de estudos náuticos que reunia geógrafos, cartógrafos, matemáticos, astrônomos, navegadores, né, e construtores que desenvolveram
e aperfeiçoaram instrumentos náuticos, né? Foram eles que desenvolveram aí a bússola, que criaram a bússola e a balestilha, certo? E os mapas também, as embarcações, né, estudos sobre a navegação, isso facilitou para que eles desbravassem o mar, tá bom? Isso possibilitou que os portugueses, né, pudessem navegar aí cada vez mais longe do litoral. Então, eles tinham mais segurança aí, certo? A tia Lugênia colocou aqui também o outro mapa, para vocês verem. Então, a proposta portuguesa, né, o ciclo oriental das navegações, né, chegar às Índias, navegando pelo Oriente, contornando, né, a África, até então desconhecida. Certo? Meus amores, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, porque a professora Lugenida não terminou. Vocês gostaram da aula de hoje? É interessante esse assunto, né? É entender, né, como eles desbravaram o mar, como os portugueses, né, enfrentaram todos os perigos, né? Entender como eles viviam antigamente, né, sem tecnologia, sem internet, sem televisão, né? Saber, entender como que eles fizeram para poder enfrentar todos esses desafios, né? Saber que naquela época eles tinham outras riquezas, né? Como as especiarias, né? Que era de suma e extrema importância para eles. Então, a aula de hoje eu gostei bastante. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado muito, meus amores. A tia Lugênia vai esperar com muita alegria, com muito entusiasmo, tá bom? O resuminho, né, que vocês vão fazer com muito amor para a tia Lugênia. Eu sei que vocês vão fazer com muito capricho, tá bom? A aula de hoje foi maravilhosa. Ah, e se vocês tiverem livro aí de vocês aí de história, que você não usa mais, que tenham sobre o conteúdo de expansão marítima, eu vou pedir para vocês recortarem mapas, recortarem especiarias, se vocês tiverem uma revista, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Recorta fotos do cravo, da canela, de todas as especiarias que vocês encontrarem. Faça um resumo bem diversificado, bem bonitinho para a tia Lugênia. Coloca figuras, coloca imagem, faça colagem, faça para ficar bem bonito, tá bom? E a professora Lugênia vai esperar esses cadernos lindos, maravilhosos, fotos maravilhosas. Tirem fotos de vocês estudando e envia para a professora Lugênia fazer um vídeo bem legal para a professora Lugênia postar aí no Instagram, né? No Insta da escola, né? Do Colégio Integral, é a nossa escola que é maravilhosa. Não esqueçam, vocês estudam no Centro de Ensino em Período Integral. Então, aqui é sucesso total, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.